Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui de novo, professor Rocha, canal Mais Gel, trazendo um novo assunto para você. Urbanização. Você sabe o que é urbanização? É um tema muito importante, talvez um dos temas que mais caem em provas de vestibulares, Enem e concursos públicos. Olha, é o seguinte, hoje o tema da nossa aula vai ser o espaço urbano. O espaço urbano faz parte da geografia denominada de geografia humana, que envolve assuntos de população, né? Então, é a relação social do homem em convivência coletiva. Nós temos aqui, urbanização se refere a cidades, urbe se refere a cidade. E a cidade sempre foi um elemento que esteve presente na história do homem. É possível a gente encontrar cidades ao longo da história, cidades aí que se destacam com milhares de anos de existência, né? A gente pode citar, por exemplo, em Israel, a cidade de Jerusalém, né, tem mais de 2000 anos de existência. Assim sendo, nós temos muitas cidades antigas. Isso eu estou dizendo para você não confundir cidade com urbanização. Muitas vezes a criação da cidade não significa que um lugar é urbanizado por ter cidade, né? Então, mais imagens, trouxemos aqui algumas imagens de cidades antigas para vocês observarem, né? Que esse processo de se aglomerar em cidades não é um processo novo dentro da história da humanidade. Urbanização é a transformação do espaço natural e rural em espaço urbano. Urbanização significa dizer que é o crescimento da população da cidade num ritmo mais acelerado do que a população do campo, né? E esse crescimento da população das cidades é relacionado a vários fatores. Então, não basta que o crescimento da população das cidades ocorra, é preciso que ocorra também uma diminuição da população do campo. Se a população da cidade crescer juntamente com a população do campo, então não está acontecendo uma urbanização, está acontecendo um crescimento populacional. Então, urbanização, uma definição mais simples é essa: é o aumento da população das cidades num ritmo mais acelerado do que a população do campo. E essa urbanização é provocada pela industrialização, principalmente no mundo moderno, né? A população humana, o índice de pessoas morando nas cidades vai começar a ser superior à população do campo após a Revolução Industrial. E esse processo se intensifica em países de terceiro mundo após a Segunda Guerra Mundial. E tem todo um processo histórico que a gente explica isso aí. Então, o êxodo rural é o movimento migratório que a gente define que é a saída do homem do campo para as cidades. E a maior parte do êxodo rural é provocado pela industrialização, é provocado pela penetração do capitalismo no campo, que traz as suas máquinas. A mecanização do campo gera o desemprego. Em alguns países, sobretudo os países periféricos, o campo está estruturado com uma grande desigualdade fundiária, onde a minoria da população detém a maioria das terras. Consequentemente, desempregado no campo, sem condição de sobrevivência, o homem migra para a cidade. Então, a gente pode dizer que aí iniciou um processo de urbanização. Olha, nessas imagens a gente está vendo uma transformação do espaço natural em um espaço geográfico, né? Então, essa transformação ocorre de forma lenta, de forma gradativa e muitas vezes de forma acelerada, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter a terceira revolução industrial
que expande o capitalismo de uma forma bastante intensa. Assim sendo, a gente vai ter aí a mecanização, e a mecanização do campo promove o êxodo rural, tá bom? Então, é preciso a gente entender que o processo de urbanização está ligado a profundas transformações sociais, né? Então, a partir desses motivos, dessas transformações sociais, a gente vai identificar alguns motivos que são atrativos às cidades e motivos que são repulsivos ao campo. Olha, entre os atrativos são aqueles que atraem a população do campo para a cidade. O que atrai a população do campo para a cidade? Melhores condições de vida, leis trabalhistas que a gente tem em algumas sociedades, né? Uma mais infraestrutura com educação, saúde, saneamento básico, né? E os fatores repulsivos seriam aqueles de grande concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, falta de infraestrutura no campo. E é preciso a gente entender que existem alguns tipos de industrialização, né? Os países de industrialização antiga são chamados de industrialização clássica. São aqueles que foram industrializados durante o período da primeira ou da segunda Revolução Industrial. São hoje as maiores potências do globo, são aqueles que têm o IDH mais alto. O processo de urbanização deles já está concluído e não existe um êxodo rural tão intenso quanto nós temos aqui nos países periféricos. O segundo tipo de urbanização é a urbanização tardia ou retardatária. Então, essa é uma urbanização recente que vai acontecer no século XX. No Brasil, por exemplo, o processo de urbanização do Brasil começa lento e gradativo durante o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando quando as importações ficaram impedidas de ocorrerem e o Brasil começa a produzir aquilo que ele importava. E a gente viu que a gente tinha uma condição de concorrer com preço e qualidade. E posteriormente à Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a expansão do grande capital para alguns centros periféricos do mundo, inclusive o Brasil. Então, por isso, o Brasil tem uma industrialização tardia ou retardatária. Beleza? Eu espero ter ensinado um pouquinho de urbanização. Esse é o nosso vídeo número 1. A gente vai continuar nessa linha e eu espero que você possa ter aproveitado um pouquinho do conhecimento. Não se esqueçam, a gente precisa da sua inscrição no canal. Dê o seu joinha aí, compartilhe com amigos que precisam e colegas que precisam desse conhecimento. Democratizar o conhecimento é o lema do canal Maigel. E nos siga nas redes sociais. Nós estamos ali presentes em todas as redes sociais. Valeu, meu brother? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.